Boa noite, eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho realizar mais uma vez o Evangelho no Lar virtual com vocês. Hoje nós estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, especificamente um texto que é até um pouquinho comprido, mas a gente vai trabalhar mesmo assim, chama-se Missão dos Espíritas. E tudo bem, Márcio? Como vai? Até o Márcio tá aí, legal, gente. Vamos trabalhar então Missão dos Espíritas, que é um texto importante para nós. Importante não só pelo nosso foco de espíritas e no trabalho da doutrina, que é o que o texto foca, mas vocês vão perceber que é um texto que serve para as nossas atividades no mundo, que nós precisamos confiar mais e ter mais responsabilidade, suar mais, sabe? Através do trabalho que o mundo exige de nós para que ele progrida. Então a gente agora, primeiro de tudo, antes de começarmos a nossa leitura e os nossos comentários, nós interiorizamos um pouco para olhar dentro de nós e emitir a melhor luz, o melhor carinho, a maior fé que nós tenhamos, para que os nossos mentores nos envolvam, nos abracem, para que nós consigamos abrir as nossas energias, as nossas sintonias de modo a recepcionar os seus pensamentos e compreender melhor as palavras através do auxílio da espiritualidade. E que nós possamos assim, envolvidos por esse carinho do nosso mentor e dos amigos espirituais, que são nossos espíritos simpáticos e familiares, que nós possamos também sentir a presença amorosa de Jesus, que nos eleva até o Pai Maior, para que nós possamos rogar ao Criador pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelas nossas famílias, nossos amigos e todos aqueles que necessitam, que são nossos irmãos. E assim envolvidos carinhosamente, nós pedimos permissão para iniciar o nosso estudo e poder sair desta nossa reunião melhores do que iniciamos. Que assim seja, graças a Deus. Eu sempre fico de lado nas preces, depois eu olho, acabei de ver que eu tô de lado de novo. Quando eu faço prece no centro espírita de pé, eu também percebo, o pessoal tá nas filas de frente e eu tô de lado. Não entendo por quê, gente, deve ser uma coisa... como é que chama lá? O labirinto, né? No labirintite não, equilíbrio, acho que é. Bom, gente, já brinquei bastante hoje, já protelei para começar. Vamos ler? Vamos ler para estudar? Vamos lá. Missão dos Espíritas. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Parênteses, esse texto é de 1863, ou seja, 155 anos. Esse texto foi ditado para compor a obra espírita. E ele já fala de um processo de transformação que vai mudar nosso mundo inteiro, tá? Vamos lá. Bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham, bem ou mal, cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Como o texto é comprido, eu vou falar parágrafo a parágrafo, comentar rapidinho, para que a gente possa compreender sem perder nada. A primeira coisa é que ele fala de um dogma novo. Novo por quê? Porque no Ocidente era uma novidade, não existia reencarnação. O conceito reencarnacionista, ele era negado aqui, e é negado até hoje por muitas religiões. Mas no Oriente não, a reencarnação é um conceito bastante antigo, inclusive. Então ele vai nos alertando que nós que colocamos a fé na soberana justiça de Deus, obviamente, e que entendemos que através da mediunidade chegam informações que ele chamou aqui de proféticas, ou seja, tratando de questões do futuro, de orientações para o futuro, para que a gente saia trabalhar. É esse basicamente o primeiro conceito.
Olha que interessante o segundo parágrafo começa com a seguinte frase: não vos amedronteis. É algo que chama a atenção na atualidade ou não? Porque o medo não tem sido a regra de conduta das pessoas para todas as coisas? Tem. E ele desde aquela época diz: não vos amedronteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Língua de fogo, eu não vou entrar no mérito do significado, mas é uma expressão, inclusive, católica que se usa, né? Como se fosse do Espírito Santo, mais ou menos assim. Eu já não lembro muito bem, porque faz tempo que eu deixei de ser católica. Então, a gente melhor não falar bobagem. Os verdadeiros adeptos... Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ele não quer dizer que nós somos melhores do que os outros, de jeito nenhum. Ele quer dizer que somos eleitos como trabalhadores. Por quê? Porque estamos dispostos a trabalhar. Deveríamos estar, pelo menos, pelos conceitos que nós temos. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis, prestem atenção, sacrificar a sua propagação. Ou seja, sacrificar, o que ele vai dizer? Os vossos hábitos, as nossas habitualidades, as nossas atividades cotidianas, à propagação do Espiritismo. Os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os Espíritos do alto estão convosco. Gente, não é que a gente não tenha que ter momentos de lazer, de tranquilidade, não é que nós não tenhamos que ter momentos para a família e nem para descansar e nem tirar férias, não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer para que a gente pare de só querer uma vida ociosa ou viver para trabalhar e descansar, mas que a gente dedique um pouco do nosso tempo para coisas que têm um valor que é permanente, que é o valor da construção da própria alma e a transmissão desses conceitos que nós admiramos, que nós seguimos, que nós acreditamos para quem não conhece. Certamente, diz ele aqui, o Espírito Erasto, falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus. E é verdade. Em todos os assuntos, nós temos sempre conceitos que a gente entende ser positivo e de repente vai transmitir e as pessoas não querem saber, não querem acreditar, não escutam, não prestam atenção, não se interessam ou simplesmente negam. É um direito delas. O direito delas permanece, mas o nosso direito de fazer a divulgação também permanece. Ninguém está mandando fazer aqui imposição, coação, mas um convite ao conhecimento. Porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Ou seja, as pessoas recusam porque elas não querem ser abnegados nos seus desejos pessoais e não querem abrir mão da vida que tem, pelo sacrifício que é, muitas vezes, a gente deixar de seguir certas atividades cotidianas para se dedicar a um valor como este aqui. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Gente, é uma frase tão curta, mas a gente tem que entender. Não acontece nada por milagre, mesmo com Jesus Cristo, mesmo com Deus lá em cima, mesmo com Jesus coordenando todo esse planeta, mesmo com os espíritos protetores, os nossos mentores, todos os trabalhadores da luz, não tem milagre, não existe milagre. O milagre é resultado do quê? Do suor da gente, do trabalho da gente, do esforço da gente, porque a nossa atitude também faz diferença. Nos dias atuais, assim, conversando com as pessoas, eu percebo muito, hoje me disseram isso, inclusive, falando assim, o que eu faço não faz diferença nenhuma. E não é verdade. A praia, ela é feita de grãos de areia. Se tirar um grão de areia, ela
aparentemente não vai mudar, concorda? Continua sendo uma praia sem um grão de areia. Mas sem aquele grão de areia, a praia não é menor? É menor, gente. É um grão de areia a menos. Então, em todas as coisas, é importante considerar o nosso trabalho. Deus, Jesus, os bons espíritos contam conosco. Se a gente não quer trabalhar, eles vão respeitar. Ninguém vai fazer nada a respeito disso. Ninguém é obrigado. Não quer trabalhar, não quer trabalhar. Eu posso dizer assim, nunca mais vou fazer evangelho no lar virtual. Nunca mais, não quero fazer palestra mais. Também posso. Só que se hoje Deus conta comigo para fazer essas coisas e vocês, de certa forma, contam comigo para a gente trabalhar juntos, não é verdade? O dia que eu parar de fazer, alguém virá, porque existem outras pessoas. Então nós somos substituíveis naquilo que não queremos fazer, mas somos insubstituíveis naquilo que queremos realizar e podemos realizar, e Deus conta conosco. Continua o texto. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito, partir em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto do bezerro do ouro, cada dia mais e mais invasor. Ele está falando de uma coisa que acontece hoje, a materialidade. As pessoas estão cada vez mais materialistas. Mesmo os religiosos, eles estão desconectados da fé na prática cotidiana. Você vê uma pessoa fazer promessa quando é às vezes de alguma outra religião, fazer trabalho e tomar passe quando é no espiritismo, fazer alguma atividade dentro do seu campo religioso, mas no mundo são pessoas que agem agressivamente, que são apegadas às questões materiais, que trabalham somente para si, para os seus, esquecendo o seu objetivo, que é um objetivo maior de vida do que simplesmente viver na matéria o melhor possível, que é um direito nosso e até uma obrigação a gente fazer isso, mas não pode ser o único dever que a gente tem na existência. Diz ele aqui continuando, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Veja, nenhuma pessoa será relegada a segundo plano, mesmo os simples e ignorantes terão a voz solta. Por quê? Porque havendo boa vontade e havendo amor, a espiritualidade, através do que a gente chama de mediunidade, que pode ser ostensiva ou não, ela vai influenciar para que as palavras certas venham a ser transmitidas, e ao ser transmitidas, eu posso até falar uma coisa que não toque muito vocês, mas o mentor de vocês sabe transformar isso através de uma inspiração, de uma intuição, em palavras que serão úteis para consolar vocês, para alegrar vocês, para estimular vocês. Então, eu faço a minha parte, vocês fazem a parte de vocês e os espíritos fazem a parte deles, percebe? Então, a gente não está abandonado. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos e moladores. Ou seja, sim, existem riscos? Sempre existem. São os maus espíritos encarnados e desencarnados que simplesmente não querem que a gente faça o que está fazendo ou que tem vontade de fazer. Empecilhos e pedras a gente vai encontrar, mas ele fala, só lobos caem em armadilhas de lobos. Vigiai e orai e conte com o apoio da espiritualidade, porque nós não estamos sozinhos. O bom pastor está conosco, nos preservando, nos ajudando, tá certo? Aí ele convida novamente a caminhar, né? Ele diz, ide, homens grandes diante de Deus. Ou seja, a gente é pequeno, se sente pequeno, a gente contribui de uma forma pequena até, mas aos olhos de Deus o nosso esforço é imenso e para ele nós somos considerados grandes. Homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, o santo que desacreditava sem ver, credes, sem pedir para ver, e aceitai os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-lo em vós mesmos.
ide, o Espírito de Deus vos conduz. Ou seja, a gente que acredita no que a gente recebe pela mediunidade, mesmo que não seja através da nossa mediunidade. Percebe? Marchai avante, pois, falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios de sol nascente. A fé é a virtude que ergue montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem, outra palavra que tem sido muito usada na atualidade, que nos falta e que a gente precisa redescobrir. Coragem, para remover essa montanha de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas. Como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente, o período de tempo anterior à civilização pagã. Que a gente tem que ajudar. Gente, esse texto foi escrito há 155 anos. A gente tem que ajudar que o futuro seja somente uma história. Nossa, não acredito, sério, acontecia isso? A gente precisa transformar as coisas negativas, as iniquidades, como é a palavra utilizada no texto, em lendas. Alguma coisa que aconteceu, que até é difícil de acreditar que tenha acontecido, de tão anormal, de tão impossível, tá? Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. Eu repito, esse texto tem 155 anos, eu já falei isso 3 vezes até agora. Por que eu estou repetindo? Porque nós precisamos entender que o processo de transformação do nosso planeta é um processo lento. Aos olhos da imensidade do tempo infinito, porque o tempo é uma característica do nosso planeta, não existe medição de tempo como nós medimos no mundo espiritual, não é assim que mede. Esses 155 anos é isso para a espiritualidade, mas para nós é bastante tempo, não é? 155 anos e a gente ainda vê as coisas tão complicadas, complexas, difíceis, e a gente fica chocado com condutas, comportamentos, reações, palavras, artes. Gente, tá tudo como deveria ser. Talvez pudesse ser um pouquinho mais veloz se a maioria das pessoas estivessem mais comprometidas com a própria transformação, sem ser de forma egoísta. Na verdade, quem procura melhorar porque já tem uma boa índole e vai tentar fazer isso de uma forma que repercuta no mundo. Então, não existe eu quero melhorar sozinho, a não ser financeiramente, talvez, vamos dizer, intelectualmente, talvez. Mas quando a gente pensa numa melhora moral, necessariamente a gente pensa no mundo, a gente pensa nas outras pessoas do mundo. Então, as pessoas ainda estão sofrendo muito. Eu vou falar de novo sobre a palavra medo, que a gente leu agora há pouco e eu mencionei. As pessoas têm medo do amanhã, elas têm medo do que vai acontecer na parte política, administrativa, social, de saúde, do emprego, da morte, o que vai acontecer depois da vida espiritual. Tem medo de tudo, a gente tem medo de sair na rua, tem medo de defender alguém numa situação negativa, a gente tem medo de tudo. Só que o medo, ele é uma forma de nós nos defendermos. É como se fosse um impulso de autoproteção. Mas ele não pode reger a nossa conduta. O medo, ele não pensa, puxa, isso eu posso lidar, isso eu não posso lidar. Ele vai ter medo de tudo. Então a gente precisa lutar contra o medo, para que o medo não seja o motivo da estagnação e da dificuldade de transformação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque depois de 155 anos a gente continua tendo um mundo difícil de viver, onde as pessoas não ousam. A gente não ousa falar de assunto nenhum, nem de doutrina espírita. Eu aprendi a fazer isso, sou mal cara de pau, falou comigo 3 minutos, acabou de me conhecer, 3 minutos depois a pessoa sabe que eu sou espírita, sabe mesmo.
Espírita vegetariana, sabe o time que eu torço, sabe qual é o meu partido político, sabe tudo, porque eu aprendi a me expor de uma forma não ofensiva, mas a maioria das pessoas não sabem. E é um exercício, porque, gente, o fato de eu dizer assim, eu sou espírita, te obriga a ser espírita? Não, mas te dá uma chance de perguntar sobre espiritismo, percebe? Então é isso que a gente precisa começar, parar de ter medo e parar de ter vergonha de ser quem é. Continuando aqui. E depois e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão. Porque será, sobretudo, entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre, que encontrareis o fervor e a fé. Ide. Estes receberão com cantos de ação de graça e cantando louvores a Deus a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Primeiro parágrafo falou de reencarnação. Você chega para uma pessoa adoentada do corpo e da alma, com uma dificuldade tremenda, na miséria, etc., e explica o seguinte: Deus não está punindo você, e você não está sofrendo de graça. Você tem uma vida que foi vivida antes, que está agora no corpo e continua vivida depois da morte, e existe um sentido, e é como se você estivesse quitando uma dívida anterior e semeando novas plantações para serem colhidas depois, e plantações de alegria, de paz, de tranquilidade, de felicidade. Quando você explica para uma pessoa que pela reencarnação existe um sentido para a vida dela, por exemplo, ela vai ter consolo, ela vai ter a alegria de dizer, puxa, e eu pensava que Deus tinha me esquecido, mas não esqueceu. E falar, obviamente, de outras leis que compõem essa explicação. Por isso que a gente precisa estudar para poder saber falar. Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Veja, a palavra coragem de novo, 155 anos. Mãos à obra. Charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Vamos arar o terreno, lembrando que a charrua é para frente que ela vai, você não fica olhando para trás. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Deus confiou isso pra gente, sim, gente, tem que confiar. Mas meditai que entre os chamados ao espiritismo, muitos se transviaram, muitos perderam-se no caminho. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. E aí o texto termina, mas Kardec faz uma pergunta a Erasto, que é a seguinte: se muitos dos chamados ao espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? A resposta de Erasto é a seguinte: vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Não é só falar de caridade, não é só dizer que a caridade é importante, é praticar a caridade. Vós os reconhecereis pelo número de aflições às quais eles terão levado consolações. Não são só consolações materiais, mas são consolações espirituais e morais também. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios. Eu vou repetir. Vós os reconhecereis pelo triunfo dos seus princípios. Que princípios? Princípios, no caso, espíritas. Princípio moral. O fundamento do espiritismo é total e absolutamente moral. E se a gente se diz espírita, se diz cristão, o princípio moral tem que reger a nossa existência em todos os lugares. Na hora de discutir com alguém, membro da família, na hora de educar um filho, na hora de dar um exemplo na rua, na hora de dirigir no trânsito, na hora de votar na próxima eleição, na hora de relacionar-se com um colega de trabalho, na hora de fazer uma reunião de condomínio, na hora de ter que
ter uma atitude mais firme para alguém que precisa dela porque está alterando o meio e prejudicando outras pessoas. Triunfo dos seus princípios. Porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são os seus eleitos e ele lhes dará a vitória. Mas o termo é forte, mas a gente compreende. Esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei. Esmagará no sentido não de destruir, mas que a força das coisas, a força da consequência da lei de causa e efeito vai colocar aquela pessoa num outro nível e ela vai poder entender, através do sofrimento que semeou, que ela também sente dor e que não dá para reagir dessa forma. E fazem dela, dessa lei falseada, um meio para satisfazer a sua vontade e a sua ambição. Nós precisamos redescobrir o motivo da nossa encarnação, nós precisamos relembrar que nós estamos aqui para desenvolver valores, princípios e moralizar-nos. Nós precisamos nos moralizar para que a gente saia daqui melhores do que entramos na encarnação, chegar lá do outro lado e dizer, puxa, tá vendo aqui a minha programação encarnatória, cumpri isso, consegui aquilo, fiz aquele outro, puxa, falhei nesse. É uma coisinha que vai ter que ser feita para frente. Todos nós de alguma forma falharemos em algum aspecto, mas se não falharmos melhor, né? Mas naquilo que a gente falhar, a gente vai começar novamente em outro momento, mas é importante a gente aproveitar o máximo possível da nossa vida aqui. Então o conselho nessa questão da missão dos espíritas é o trabalho, é o esforço, até mesmo o sacrifício. O ser humano, gente, tem um problema sério com a palavra sacrifício, porque a gente acha que sacrifício é sinônimo de sofrimento. Mas quem faz alguma coisa, se sacrifica por um ideal, ele não sofre, ele tem prazer. Ele pode ter dor no corpo, cansaço no corpo, ele pode ter dificuldades de ordem diversa, mas ele dorme em paz, percebe? A gente tem que parar de vestir a carapuça do desespero que as pessoas estão tentando transmitir por aí. As pessoas passam desespero em todas as questões. Questão de segurança, questão de relacionamento, questão de comunicação, questão hoje com o despertamento do brasileiro, do cidadão brasileiro, despertamento na área de interesse pela cidadania. As pessoas estão despejando por aí o seu desespero e o seu medo e a gente não pode entrar nessa. Então, sem falar de política, mas lembrando de responsabilidade de cidadania, que também é uma obrigação do espírita, eu convido vocês a avaliarem com amor e carinho o que o texto diz, como está sendo a sua conduta, como está sendo a minha conduta, se nós estamos abrindo o leque de possibilidades de nós levarmos para o mundo fora de nós e fora do nosso pequeno restrito mundo familiar, aquilo que a gente acredita, porque se eu acredito de verdade, se é bom de verdade para mim, se é bom de verdade para o meu filho, então tem que ser bom para vocês, não é? E se eu acredito nisso, eu vou fazer. Agora, muita gente ainda passa o seu desespero, seu medo, a sua covardia, o seu nervoso, a sua ira para o outro como se fosse uma coisa positiva e não é. Então vamos repensar as nossas condutas, vamos trabalhar essa semana para que próximo final de semana a gente tenha uma decisão coerente com os valores do brasileiro, com as necessidades do brasileiro, com a vontade do brasileiro. Vamos acreditar que em todas as áreas da nossa vida Deus está conosco quando agimos pelo bem e que o melhor será sempre qualquer que seja a resposta da vida, porque nós estamos na escola e a escola tem que educar e nem todo aluno é educado da mesma forma. Alguns escolhem o castigo, a lição de casa extra e a punição de uma recuperação ou até da reprovação, percebe? Então a gente precisa trabalhar sim, precisa lutar sim, precisa
também confiar e precisa ter certeza de que qualquer que seja o dia de amanhã, ele é o dia que nós precisamos viver, porque Deus está no comando, Jesus está no leme e o nosso mentor está de mãozinha dada conosco, esperando e ajudando para que a gente siga adiante. Que Deus abençoe, que Jesus ampare, ilumine, fortaleça, sejam otimistas, sejam positivos, acreditem. E não deixem de modo algum que a coragem que vocês possuem seja dominada por forças externas a vocês. Somente Deus toque o coração e faça vocês decidirem pelo melhor, assim como eu peço para mim. Que Jesus ampare a todos e muita luz. Eu vou fazer uma vibração rapidinha, tá? Porque eu até passei um pouquinho do tempo. Mas que a gente possa fazer essa vibração com todo amor. Pai de amor e bondade, que o Senhor envolva todo o nosso planeta através das mãos amorosas e dos braços carinhosos de Jesus. Que ao sentir essa força que é profunda, que é imensa, que é poderosa, todos os bons espíritos se sentam fortalecidos, todos encarnados e desencarnados. Que possamos junto, nós que somos bem intencionados, que temos o conhecimento espírita, possamos nos sentir empurrados de uma forma amorosa e gentil, mas empurrados para frente. Porque muitas vezes, Senhor, nós esquecemos o quanto somos importantes. Que nós possamos sentir essa força, essa fé, essa energia, esse amor, essa alegria pelo nosso planeta estar mudando. Que nós possamos entender toda esta bagunça, essa confusão, essa sujeira que aparece a cada dia nas notícias, como sinais de reforma, porque não existe reforma sem muita confusão. E que a gente possa vislumbrar, como se tivesse em mãos um desenho, uma planta de um arquiteto, como ficará o nosso planeta depois que nós vencermos tudo isso. Toda vez que a gente vai num lugar escuro e abandonado, onde todos os que estão lá, ratos, baratas, fazem o que querem, há uma corrida imensa. Quando a gente coloca luz, quando a gente ergue pedras, nós estamos erguendo pedras, Senhor, e estamos colocando luz neste planeta com a tua ajuda. Pedimos para ajudar também, muito, para que a iluminação se faça presente neste abençoado mundo de expiações que finalmente chega às portas da regeneração para transformar as nossas vidas. Que a gente lembre destas palavras: coragem, coragem e trabalho, muita fé e muito amor. E que tua mão bendita, neste momento, toque a cada um de nós, todos os que estão aqui, ligados à Terra, para sentir o que será num futuro tão breve. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, boa noite, muito obrigada. Eu sei que às vezes eu sou um pouco mais incisiva, mas eu tenho uma paixão, vamos dizer assim, por essas coisas em que eu acredito e que eu luto muito para aprender a fazer. Eu, sinceramente, a primeira pessoa que eu cobro sou eu mesma, tá? Cobro coerência, cobro tudo aquilo que eu falo, tudo que eu escrevo, eu cobro de mim primeiro, porque eu também sou imperfeita, óbvio. Mas eu digo, olhem-se no espelho, tá? Enxerguem-se. Existe muito mais força, nós não somos uma planta que nasceu na calçada.
Nós somos uma criação de bilhões de anos, espíritos que já passaram por várias fases e que estão num mundo que é praticamente regenerador. Então acreditem mais, confiem mais, tenham fé. Nem que a pior notícia do mundo chegue nas nossas televisões amanhã, nem assim vai ser ruim, entende? Não vai ser ruim, gente. A gente pediu para estar aqui neste dia, neste momento. Então acreditem, confiem mais. Eu acho que a gente precisa confiar mais. A gente fala muito de fé, muito de Deus, fala de Jesus, fala dos nossos anjos de guarda, mas a gente confia pouco. Não deixem que o medo e a inatividade dirijam a vida de vocês, tá? Eu tô lutando para não deixar também. A gente tem muita coisa para fazer pelo mundo, eu e vocês. E todas as pessoas têm. E se a gente decidir, não tem quem segure. Boa semana, Deus abençoe, Jesus ilumine, seus anjos de guarda, seus amigos espirituais acompanhem vocês a semana inteira. Domingo que vem, vou estar com consciência, com responsabilidade, confiantes, e eu vejo vocês, se Deus quiser, daqui a 15 dias. Um beijo no coração, com muito amor. Feliz de ver vocês aqui. Tchau!